A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica em Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 37. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinhas ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. O interessante é que no contexto de Mateus, capítulo 23, Jesus está falando para os fariseus. Ele inicia aqui no capítulo 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, né? E ele começa: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízos por muito mais severo. Jesus está falando aqui dos religiosos da época. O interessante que Jesus ele detona, ele vai dizer: ai de vós, guias, chama de guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou, pensando em grana, pensando em dinheiro. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir as outras. Jesus detona, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperância. Tenha misericórdia, irmãos. Jesus está falando aqui para os fariseus, os religiosos da época, coisa não muito diferente de hoje. Nós temos muitos religiosos, muitos hipócritas aí no meio da igreja, muita gente pregando o cristianismo sem Cristo. Mas o verdadeiro evangelho, eu louvo a Deus que ainda existe um remanescente que prega o evangelho. O evangelho é pregado. A Bíblia diz que nós precisamos pregar em todo tempo, em todo lugar, a todos os homens, porque a vontade de Deus é que todos venham e tenham pleno conhecimento da verdade, né? João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É este evangelho que nós precisamos pregar. O evangelho é pregado. O evangelho foi pregado para esse povo. Olha o que Jesus vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matastes os profetas. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto os teus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Tem muita gente rejeitando o evangelho hoje. Hoje, se nós falarmos de pecado, não agrada as pessoas. Estão se pregando um evangelho sem Cristo, o evangelho motivacional, o evangelho antropocêntrico, o evangelho voltado para o homem. Estão se afastando da centralidade das Escrituras. Muitas igrejas estão contaminadas por essa síndrome dos fariseus, né? Infelizmente, é exatamente o que acontecia. As pessoas estão em busca de poder, as pessoas querem dinheiro, as pessoas querem fazer fortunas, e muitas pessoas estão indo nessas igrejas em busca de satisfazer também os seus prazeres. Elas querem cura, elas querem prosperidade, elas querem bênção, mas não querem se dispor do velho homem e se revestir de um novo homem. Quando nós falamos de pecado, nós somos hipócritas, nós somos chamados até de fariseus, né? Quem é você para me julgar? Você tem a chave do inferno. Se nós falarmos que é pecado certos comportamentos, o que é capaz de sermos até presos, porque não se pode falar de pecado. Do outro lado, tem muitos religiosos aí que estão conduzindo esse grupo ao inferno. Ao invés de pregar o verdadeiro evangelho, estão pregando um evangelho para agradá-los. Então, já começam a dizer: não, isso aqui não é pecado, não é bem assim, Deus te fez desse jeito, então você pode continuar do jeito que está. Continue aí adulterando, mentindo, usando drogas, né, beberrão, adúltero,
todo tipo de coisa. Não tem problema nenhum, porque Deus te ama do jeito que você é. É uma maravilha esse evangelho que estão pregando por aí. Estão fazendo como os fariseus na época de Jesus. Estão conduzindo o povo ao inferno. Mas a palavra de Deus diz, meu irmão, minha irmã, que o Senhor está de braços abertos. O Senhor está pregando o evangelho através dos seus servos, usando os seus servos como instrumento, pregando o evangelho a todos os homens. Mas, infelizmente, nem todos vão aceitar a realidade do evangelho, porque as pessoas não querem abrir mãos dos seus desejos e das suas vontades, né? E quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos morrer, nós morremos verdadeiramente para o mundo e revivemos em Cristo. Ou seja, todo o pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, nós nos afastamos. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Que possamos permanecer firmes, os remanescentes. Pregue o evangelho em tempo e em fora de tempo, porque esses que rejeitam o evangelho naquele grande dia não poderão se dizer, eles serão, como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, né? Serão indesculpáveis, porque Deus tem se manifestado para eles através da sua palavra, através da criação, através, né, dos seus instrumentos, os instrumentos que Deus usa para que esse evangelho chegue a essas pessoas. E eles serão indesculpáveis e se não mudarem o seu comportamento, a sua atitude, eles não farão parte da igreja que vai morar no céu, a igreja que estará com Cristo naquele grande dia. Que possamos, meu irmão, minha irmã, fazer parte dos remanescentes, né? É muito triste nós vermos uma palavra dessa. Jesus dizendo: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pitinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Tem muita gente rejeitando o evangelho que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu, porque querem, volto a falar, querem viver de acordo com os seus desejos e com as suas vontades. Que Deus tenha misericórdia desse povo e que Deus continue nos dando sabedoria, força e coragem para pregarmos o verdadeiro evangelho. Fiquem na paz e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando esse entendimento de que precisamos verdadeiramente, né, viver esse evangelho na íntegra, que precisamos mortificar o nosso velho homem e nos revestir de um novo homem todos os dias, até aquele grande dia em que Jesus virá buscar a tua igreja. Fique na paz, em nome de Jesus.